Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso clube de leitura do Livro de Mórmon. Que alegria estar com você novamente e poder compartilhar esta leitura tão edificante, tão maravilhosa, que enche nossa alma de paz, de esperança, desejo de ser uma pessoa melhor, de se aproximar de Cristo, nosso testemunho revigorado. E eu gostaria de começar com uma citação do presidente Ezra Taft Benson, que diz assim, abre aspas, "O livro de Mórmon é um instrumento escolhido por Deus para varrer a terra como um dilúvio a fim de reunir seus eleitos. Esse sagrado livro de escrituras precisa tornar-se mais importante em nossa pregação, em nosso ensino e em nosso trabalho missionário." Fim da citação. Então nós vemos um profeta de Deus pregando tanto sobre o livro de Mórmon e nós devemos entender que esse é o instrumento para varrer a terra, como disse o profeta. Que possamos incentivar as pessoas, motivar as pessoas a lerem o livro de Mórmon, motivar as pessoas a aplicar seus ensinamentos na vida. E ao fazermos isso, estaremos dando a maior contribuição que nós podemos dar para a edificação do reino de Deus na terra, para a paz nas nações, para a edificação de povos livres, para a edificação de cidades maravilhosas, de lugares onde vive-se o Evangelho. Irmãos e irmãs, eu sei que a solução para os problemas do mundo é o Evangelho restaurado de Jesus Cristo em nossos dias. O Evangelho de Jesus Cristo resolve todos os problemas. Eu gosto muito de Mateus capítulo 5, versículo 5, que fala das bem-aventuranças, que fala que os mansos vão herdar a terra. E no versículo 9 fala que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Que possamos, eu, você, todos nós, sermos os mansos, porque os mansos vão viver no reino celestial, vão receber vida eterna. Os pacificadores vão ser chamados filhos de Deus, eles vão ser as pessoas que terão vida eterna. Que nós possamos ser os mansos, os pacificadores da terra, para herdar a vida eterna, para voltar ao nosso Pai Celestial como filhos amados e não como servos, tá bom? Hoje nós temos uma passagem de escritura aqui, que é segundo Nefe, capítulo 24, que é uma passagem assim extraordinária, que traz muita esperança à nossa vida, porque nós vivemos num mundo, embora não sejamos do mundo, cercado de iniquidade, de maldades, de violências, e aqui nós vamos receber bastante esperança. Vamos ver? Vamos lá. Israel será coligada e desfrutará o descanso do milênio. Lúcifer foi expulso do céu por rebelião. Israel triunfará sobre Babilônia, o mundo. Comparar com Isaías 14, aproximadamente 559 a 545 a.C. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda assim elegerá Israel e pô-los-á na sua própria terra. Ajuntar-se-ão com eles os estranhos e apegar-se-ão à casa de Jacó. E o povo tomá-la-á e levá-la-á ao seu lugar. Sim, desde os confins da terra, e voltarão para suas terras de promissão, e a casa de Israel possuí-las-á, e a terra do Senhor será para servos e servas, e cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão os seus opressores. Então a restauração, a coligação de Israel que está acontecendo, o livro de Mórmon, que é um instrumento para varrer a terra, como vimos. Vivemos em dias maravilhosos. Eu sei que passamos por períodos de muita aflição, mas o tempo que vivemos, esse período é maravilhoso, irmãos e irmãs. Que possamos exercer fé. Lembra, o presidente Thomas S. Monson falou, teu futuro é tão brilhante quanto tua fé, vamos continuar firmes, tá bom? O mundo pode estar de
cabeça para baixo, mas nós vamos continuar como os mansos da terra, os pacificadores, os humildes e firmes e fiéis servidores de Jesus Cristo, tá bom? Vamos continuar aqui. Versículo 3. E acontecerá que naquele dia o Senhor te dará descanso da tua tristeza e do teu temor e da tua servidão pela qual te fizeram passar. E acontecerá naquele dia que proferirá este dito contra o rei de Babilônia e dirás: como cessou o opressor e acabou a cidade dourada. Lembra que Babilônia se tornou um símbolo do mundo, que também passaria. 5. O Senhor quebrou o bastão dos iníquos e os cedros dos governantes. Aquele que feriu o povo com furor, com um golpe incessante, aquele que com ira dominou as nações, é perseguido e ninguém impede. A terra toda repousa e está quieta. Eles rompem em cânticos, sim, as faias se alegram em ti, e também os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, nenhum lenhador subiu contra nós. O inferno, desde a sua profundidade, turba-se por ti, para sair ao teu encontro na tua vinda. Ele desperta por ti os mortos, sim, todos os príncipes da terra, e fez levantar de seus tronos todos os reis das nações. E todos falarão e dir-se-ão: também ficastes fraco como nós? Também te tornaste semelhante a nós? A tua pompa é baixada à sepultura. O som dos teus alaúdes não é ouvido. Os vermes espalham-se debaixo de ti e cobrem-te. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Só um comentário aqui. Nós sabemos que na vida pré-mortal, Lúcifer, o filho da manhã, né, ele era um dos filhos de nosso Pai Celestial, um dos primeiros filhos. E ele se rebelou contra o plano de nosso Pai Celestial. Lúcifer e 1/3 dos espíritos que o seguiram, né, 1/3 de todos os filhos espirituais de Deus que seguiram Lúcifer, foram enviados a esta terra. Eles não têm um corpo físico, são responsáveis por toda a maldade que aqui existe. E seu propósito é destruir o plano de nosso Pai Celestial. E para isso ele quer tomar todos os corpos dos filhos de Deus que nasceram na terra. Mas lembra, quem tem um corpo físico tem mais força do que quem não tem um corpo físico. Nunca esqueça disso. Ele só consegue ter poder sobre você se você permitir. Mas aqui, nesse ponto, está dizendo que Lúcifer caiu. E Nabucodonosor era rei da Babilônia e ele se tornou um símbolo do Lúcifer. E ele caiu. Tá bom? Vamos ver mais um pouquinho aqui, ó. Versículo 13. Pois disseste em teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono. No monte da congregação também me assentarei dos lados do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Lembra que Lúcifer, na existência pré-mortal, ele queria ter mais poder do que nosso Pai Celestial, ele queria estar acima de Deus, queria toda honra e glória, e ele foi expulso. No 15, contudo serás precipitado no inferno, para os lados do abismo. Os que te virem, te contemplarão e considerar-te-ão e dirão: este é o homem que fez estremecer a terra e que fez tremer reinos, e que fez do mundo um deserto e destruiu as suas cidades e não abriu a casa de seus cativos. Lúcifer vai cair. A vitória já está assegurada. O Salvador Jesus Cristo triunfou. A expiação de Jesus Cristo, do Salvador, ele foi lá e rompeu a morte. A morte foi vencida. E todos nós um dia ressuscitaremos.
Mas Lúcifer ficou cativo. Lúcifer não vai ressuscitar, Lúcifer não tem um corpo físico. E no 18 fala assim: todos os reis das nações, sim, todos eles repousam em glória, cada um deles em sua própria casa. Tu, porém, és lançado da tua sepultura como um ramo abominável e como o remanescente dos que são mortos, atravessados a espadas, que descem as pedras do abismo como uma carcaça pisada. Então Lúcifer não vai, ele foi tirado da sepultura. Por quê? Porque ele não tem um corpo físico. E aqui fala assim que todos os reis da terra repousam em glória. Quem está lendo assim, então todos aqueles reis que até iníquos foram, então agora estão em glória. Veja, isso não está dizendo que eles vão receber vida eterna, mas vão receber um dos graus de glórias. Lá provavelmente com certeza os iníquos no reino celestial, que terá uma diversificação assim tão imensa de reinos como as estrelas do céu, de graus de glória, mas ainda assim receberão um grau de glória no reino celestial. Mas é óbvio, irmãos, que alguns vão herdar graus maiores, tudo bem? Ou muitos talvez. Mas aqui o ponto não é esse. O ponto é que eles vão receber apenas um grau de glória. Isso não significa exaltação, tá bom? Vamos continuar aqui no 20. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra, mataste o teu povo, a descendência dos malfeitores nunca será reconhecida. Nabucodonosor, que se tornou também um símbolo do adversário, ele foi alguém que dominou o mundo todo. Era de se esperar que, ao ser morto, seu túmulo seria reconhecido, venerado por outras pessoas durante as eras futuras. Mas não se sabe onde é o túmulo de Nabucodonosor, não foi achado. Interessante, né, os símbolos. Versículo 21. Preparai a matança para seus filhos por causa da iniquidade de seus pais, para que não se levantem, nem possuam a terra, nem encham a face do mundo de cidades. Pois levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e desarraigarei de Babilônia o nome e os remanescentes, e o filho e o neto, diz o Senhor. E também a reduzirei a possessão de garças e a lagoas de água, e varrê-la-ei com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim há de suceder, como determinei, assim será. Que o assírio trarei à minha terra, nas minhas montanhas o pisarei. Então o seu jugo se apartará deles, e a sua carga apartar-se-á dos seus ombros. Este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Pois o Senhor dos Exércitos determinou, e quem invalidará? E a sua mão está estendida, e quem a fará voltar atrás? No ano em que morreu o rei Acás, foi dada a sentença. Não te alegraste tu, Palestina toda, porque está decretada a vara que te feria, pois da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente voadora flamejante. E os primogênitos dos povos comerão, e os necessitados repousarão seguros. E matarei de fome a tua raiz, e ele destruirá os teus remanescentes. Eu estou com um coralzinho de pardal ali fora, vocês estão ouvindo, né? Olha, vamos continuar. Uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, Palestina toda, estás dissolvida, pois do norte vem uma fumaça, e ninguém ficará solitário no tempo que lhe foi designado. Olha que frase linda essa aqui, irmãs e irmãos.
Ninguém ficará solitário no tempo que lhe foi designado. Às vezes nos sentimos tão sós, não é? Não é assim? Parece que estamos cercados com nossos filhos, com parentes, com a esposa amada, e às vezes sentimos tão sós. E ninguém ficará solitário no tempo que lhe foi designado. 32. Que responderão, pois, os mensageiros das nações, que o Senhor fundou Sião, e que os pobres de seu povo confiarão nela. E assim nós encerramos mais uma leitura do livro de Mórmon, de mais um capítulo. Hoje nós completamos 47 dias seguidos de leitura. Isso é uma pequena, mas também é uma grande vitória. Todos nós precisamos dessas pequenas, grandes vitórias no nosso dia a dia. Parabéns para você que é um vencedor, que leu até o final, que continua firme, continua constante na leitura do livro de Mórmon. E começa a observar como os teus pensamentos têm começado a mudar, como o teu coração tem mudado, como você tem passado pelas provações com mais força, com mais fé, com mais confiança, como você tem sentido mais paz na tua vida, como você tem se sentido mais alegre. As Escrituras fazem isso conosco. Tchau, querida irmã, tchau, querido irmão. Continua firme, até amanhã. Tchauzão.